Pensando sobre Provérbios, dia 29 de dezembro, Provérbios capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando alguém corrige você, aceite e preste atenção na correção e na crítica que você recebeu. E seja rápido em fazer as mudanças para que você melhore os teus caminhos. Muitas vezes, as pessoas que amam você vão ser desagradáveis, ríspidas. Às vezes, o seu pai, a sua mãe, ou às vezes o seu marido ou a sua esposa, ou às vezes até os teus filhos falam alguma coisa para você e você toma aquela palavra como algo ruim. Mas ao invés de tomar a palavra como algo ruim, pense, eles estão falando isso e estão me dando uma resposta a respeito de como eu tenho sido, o que eu tenho falado e o que eu tenho feito. Então pense em como você pode melhorar, se aperfeiçoar, mudar, para que você possa prosperar. A pessoa que não muda e que se justifica dizendo que as pessoas estão irritando ela, provocando ela, incomodando ela, acaba permanecendo na mesma. Hoje é 29 de dezembro. Logo vai ocorrer a virada. E sai ano e vem ano, e muitas vezes as pessoas não mudam. Até que muitas perdem o seu casamento, perdem os seus filhos, que quando crescem preferem ir embora e ficarem bem longe dos seus pais, ou perdem as amizades, ou perdem oportunidades e convites para poderem participar de uma sociedade, de uma empresa, perdem chances de crescimento dentro do seu próprio negócio, porque às vezes foi um cliente que apresentou uma crítica e disse alguma coisa. As críticas, elas não vêm para matar, mas elas vêm para você refletir e verificar o que você pode melhorar. Aquele que é repreendido muitas vezes e se endurece, de repente acaba sendo quebrantado sem que exista cura. De repente, a pessoa, o cônjuge fala: não quero mais, acabou, quero o divórcio. E aí a pessoa tenta dizer: eu vou mudar, eu vou mudar. E a pessoa disse: eu já te dei chances e você não mudou até agora. E é isso que muitas pessoas fazem no começo do ano. No dia 1º de janeiro, elas fazem muitas promessas em relação a mudanças, mas elas não agem, elas não executam, elas não põem disciplina e foco naquilo que querem mudar. Uma das formas eficientes de você conseguir mudança é não só dizer, mas é pegar um caderno e anotar em uma folha as suas metas e formas de ação e execução. O que você quer para o novo ano? Aumentar o seu relacionamento com Deus e melhorar o seu espírito? Então coloque acordar 30 minutos mais cedo, fazer a oração e depois abrir a Bíblia e fazer a leitura do texto de Provérbios e depois ler mais um texto da Bíblia, lendo livro por livro, de maneira organizada todos os dias. Você quer melhorar a sua inteligência emocional? Anote. Hoje a minha esposa me disse isso. O meu cliente me falou isso. O meu superior me deu esse retorno. O meu filho me falou isso.
A minha filha me disse isso. Então, se estão dizendo isso, no que eu posso melhorar? Anote também os elogios que você recebe. Veja se o elogio realmente procede, se você realmente mereceu aquele elogio. Com relação ao elogio, tome mais cautela e cuidado. Muitas pessoas se aproximam e elogiam porque querem alguma coisa de você. Agora, quanto às críticas, preste atenção naquilo que é falado para que haja mudanças. Você quer mudança em relação ao seu temperamento? Você é muito explosivo, pavio curto, pessoa que se incomoda e não tem paciência. Então coloque como meta não responder de maneira imediata. Respirar 10 a 20 segundos. Nem precisa tanto. Coloque na sua mente: eu sou paciente. Eu sou inteligente emocionalmente. Eu não preciso responder a essa ofensa. Essa pessoa não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho que responder. Você não precisa entrar em contendas desnecessárias. Essa conversa com a esposa pode ficar para depois, quando eu estiver mais calmo e tranquilo. Diga: não vamos falar disso agora. Vamos falar depois, quando estivermos calmos. Diga para o seu filho, para a sua filha: eu vou mudar, eu vou melhorar. E se empenhe, diga o que você sugere que eu possa fazer. Às vezes, você não consegue pensar numa forma de mudar, mas você pode pedir ajuda e a própria pessoa que está criticando pode trazer ideias, soluções. Converse com o pastor, com o padre, com o psicólogo, com o médico, com alguém que possa ajudá-lo, que possa ajudá-la em melhorar os seus comportamentos e ações. O que você precisa melhorar para o novo ano? A forma como você se alimenta para que você melhore a sua saúde? A obesidade? O sedentarismo? Veja o que você precisa melhorar. Coloque como meta. Aprenda um novo idioma. Você pode programar uma viagem. Você não precisa necessariamente fazê-la no ano que vem. Mas matricular-se num curso permite que você tenha algumas metas de mais longo prazo. Coloque como meta para que você faça uma viagem daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos. Diga: em 3 anos eu vou me esforçar e vou ficar aqui no próximo ano estudando, depois eu vou fazer o segundo ano e o terceiro ano estudando, correndo, praticando uma atividade física, cuidando da minha alimentação. E coloque isso em etapas. Diga: eu vou fazer a etapa 1 nesse primeiro ano, depois no ano seguinte eu vou fazer a etapa 2 e daqui a 3 anos eu vou realizar e alcançar esses resultados. Valorize os pequenos resultados. Quando você quer correr uma maratona, você não corre do dia para a noite. Você começa com 1 quilômetro. Depois você aumenta para 2, depois você vai para 3, depois para 5. E gradativamente você vai crescendo até bater o seu resultado. Então, não veja como algo impossível você mudar de uma pessoa impaciente para uma pessoa paciente. Vá aumentando seus níveis de paciência aos poucos. Diga: hoje eu não vou me preocupar se alguém me fechar ou me buzinar ou me incomodar em relação ao trânsito. Eu vou fazer isso só hoje. Hoje eu não vou responder, eu vou ser paciente, eu vou ser tolerante. E depois que você adormecer e acordar amanhã, diga mais uma vez: hoje eu vou fazer isso novamente.
Quando você perceber, você terá o seu caráter, a sua paciência, a sua inteligência, o seu entendimento, o seu discernimento, a sua comunhão com Deus, a sua saúde melhorados. Você vai olhar pelo retrovisor e vai observar vários resultados diários que você foi conquistando ao longo do caminho e que depois você vai dizer: isso transformou e mudou a minha vida. Versículo 2: Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo fala a respeito de eleições. Ele é um versículo que fala que quando os justos estão governando, quando eles estão no poder, quando eles estão engrandecidos, o povo todo fica feliz. Mas quando os governantes são ímpios, quando os ímpios estão dominando, o povo sofre, o povo suspira. Porque os ímpios vão tomar decisões em seu próprio benefício, agem com corrupção, não se preocupam com os interesses do povo, criam leis ruins para o seu povo. Então, o versículo 2 diz: participe de todos os processos na sua empresa. Se você pode votar e verificar quem é que fará parte da liderança, se você pode escolher aquela pessoa que vai estar no controle, na liderança e no governo, participe de maneira ativa em conhecer sobre aquilo que está acontecendo. Isso vai permitir que você escolha bons líderes e isso vai trazer alegria para você. Versículo 3: O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aquele que ama a sabedoria, todos os dias busca receber instrução, conhecimento, entendimento, discernimento, prudência, sabedoria e inteligência e vai tomar decisões inteligentes, sábias, com conselhos e vai prosperar o seu caminho. E todos aqueles que seguem por esse caminho fogem da prostituição, mas buscam um casamento com uma pessoa com quem formam uma aliança e um pacto por toda a vida e assim prosperam. Provérbios tem muitos textos falando sobre a mulher estranha, que é aquela que aparece de repente no seu caminho. Você sai para fazer umas compras no mercado, num centro comercial, você sai para fazer um passeio na rua, você está no caminho do seu trabalho, ou você está no seu trabalho e de repente aparece aquela colega de trabalho que você não esperava e de repente ela vem, elogia você, você não conhece ela e de repente você se envolve com ela. Essa é a mulher estranha. A estrangeira é aquela que vem de outro bairro, de outra cidade e diz: vim passar aqui um mês, vim passar aqui uma semana e de repente gostei de você e a pessoa pensa: ela vai ficar aqui só essa semana, só esse mês. Não vai acontecer nada se eu me envolver com essa pessoa. E a mulher que lisonjeia com a língua é aquela que vem, que está lá em Provérbios, capítulo 7, que fala que um jovem estava seguindo o seu caminho e uma mulher adúltera foi atrás dele e disse: eu vim aqui e me perfumei e arrumei a minha cama e o meu marido saiu e só vai voltar depois de muitos dias e vim aqui para ficar com você. Então, a Bíblia fala sobre essas três pessoas: a mulher estranha, a mulher estrangeira e a mulher que elogia com a sua boca. E esse texto também se aplica para as mulheres, pois podem aparecer o homem estranho, o homem estrangeiro e o homem que elogia e que vem para destruir a sua vida.
Todos aqueles que se envolvem nesses relacionamentos que são esporádicos acabam se acorrentando, se prendendo com relação aos desejos e às paixões da carne. Isso faz com que a pessoa fique frágil para que caia novamente na prostituição e corra o risco de se tornar uma pessoa que vai atrás da próxima aventura, do próximo adultério, da próxima relação. E isso vai colocando na pessoa infidelidade, incapacidade, falta de força, de ter domínio próprio em relação aos seus desejos e à sua carne. Agora, aquele que ama a sabedoria, olha para essa situação, para esses convites e desvia o caminho. Versículo 4: O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Transtornar significa confundir. Então o rei com juízo sustenta a terra, mas o amigo de subornos, aquele que aceita dinheiro, favores para fazer coisas erradas, acaba gerando confusão, destruição, frustração sobre a terra. Esse versículo pode ser interpretado também de uma outra forma. Você é o rei da sua vida. E você é responsável com o que você faz, com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. A sua terra corresponde à sua vida. Se você for um bom rei e se você for uma boa rainha, você vai reinar com juízo. Você vai buscar a sabedoria para cuidar do seu espírito, para ter comunhão com Deus, para cuidar da sua alma, para que você não se entregue para a mentira, para o adultério, para a fornicação, para a prostituição, para a preguiça, para a infidelidade, para a deslealdade, para receber subornos, para aceitar a corrupção, para a mentira, para a falsidade, para o engano, para o orgulho, para a arrogância, para a soberba, para a contenda, a impaciência. Você vai prestar atenção com relação à sua inteligência emocional e também você vai prestar atenção em como você se alimenta e no sedentarismo. Aquela pessoa que governa bem a sua vida com juízo em relação ao espírito, à inteligência emocional que corresponde ao campo da alma e que corresponde, e ao corpo que corresponde à alimentação, ao sono, a beber água, a prática de uma atividade esportiva para que tenha força e saúde, sustenta a sua terra, sustenta a sua vida. Quando você cuida bem da sua própria vida, você vai impactar e fazer influência na vida das pessoas à sua volta. Agora, o amigo de subornos, o que é um suborno? Por que você vai treinar hoje? Vamos dar uma volta. Depois você treina. Vai ser bom você dar uma volta comigo e você deixa isso para depois. Você está sendo subornado, está sendo subornada para você não fazer aquilo que é melhor que você faça para a sua vida. É aquele amigo que está lá no seu trabalho e fala: vamos para um momento de lazer depois do trabalho. Depois você vê o que você faz lá, se você sai com a sua esposa, se você sai lá com seu filho. Você é meu amigo. Vamos nos divertir. Você merece dar um descanso. E aquele amigo, na realidade, não tem família, não tem filhos, não tem esposa, e você está sendo desviado para o objetivo da sua vida. Muitas vezes as pessoas não percebem que as outras pessoas são amigos, entre aspas, e elas estão subornando você.
para que você não cuide da sua terra. Por que ir tantas vezes na igreja? Por que ler a Bíblia? Por que fazer o jejum? Você não precisa fazer isso. Essas coisas são convites, propostas de suborno para que você não faça o que precisa ser feito. Cuide da sua terra. O rei, com juízo, sustém a sua terra. Mas o amigo de subornos, aquele que aceita as propostas, os subornos, a transtorna, confunde a sua própria terra. É por essa razão que muitas pessoas chegam no final do ano e estão transtornadas, pensando: não deu certo o meu projeto. Veja o que precisa ser corrigido na rota. Comece o novo ano fazendo. Você precisa fazer. E fazer tudo com conselho, instrução, conhecimento, sabedoria, entendimento, prudência, discernimento, temor ao Senhor em primeiro lugar, que é o que Provérbios fala logo no capítulo 1. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, você busca receber todos esses espíritos de Deus: sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, inteligência, prudência e o temor ao Senhor. Versículo 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Veja que existe um contraste entre o versículo 1 e o versículo 5. No versículo 1, fala que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então nós comentamos ali que quando alguém faz críticas a você, você deve prestar atenção porque isso traz melhoramento e aperfeiçoamento. Agora o versículo 5 apresenta o contraste, o lado oposto. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Aquele que te elogia muitas vezes infla e alimenta o seu ego, e muitas vezes a pessoa está lisonjeando, elogiando você de maneira mentirosa. E quem se entrega aos elogios acaba caindo na rede, acaba caindo na cilada, acaba caindo na arma que foi preparada contra ela. Preste atenção nas críticas e nos elogios. Use as críticas para o seu crescimento e não coma os elogios. Os elogios inflam o ego e podem derrubar você, fazendo com que você relaxe nas coisas que você precisa continuar a fazer todos os dias. Aquele que elogia vai dizer: você já fez muito, você já chegou bem longe. A resposta é: eu tenho muito mais metas. Se eu já cheguei muito longe, eu vou chegar ainda muito mais, porque Deus tem um caminho que é infinito. Deus tem um caminho de prosperidade todos os dias. Deus tem coisas extraordinárias para trazer e revelar a mim ainda. O Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, são essas as coisas que Deus tem para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus são aqueles que realizam a vontade de Deus. Então você alcança essas coisas. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu no coração, nem passou na sua imaginação, que Deus pode fazer na sua vida. Se você já conhece muitos países, liste quais os países que eu ainda não visitei. Se você já começou o seu negócio, pense: que outros negócios eu posso fazer? Se você já conhece um idioma, pense: quantas línguas ainda existem para aprender? E quando você tiver essa visão, que é a visão de Deus, do extraordinário, você não vai se entregar facilmente a um elogio.
Você já foi muito longe. Pode descansar, pode ficar tranquilo. Desconfie dos elogios. Os elogios desarmam você, paralisam você, carregam você para a preguiça. Você já ficou o ano inteiro treinando, né? Agora no ano que vem você pode parar de treinar. Ah, hoje é final de semana, você pode comer um monte de besteiras. São esses tipos de elogio que desviam você da rota de você reinar na sua vida, como diz o versículo 4, sustentando e mantendo a sua terra, a sua vida. 6. Na transgressão do homem mau, há laço, mas o justo canta e regozija-se. Então, o versículo 6 fala que no erro, na mentira, na trapaça, na infidelidade, no engano do homem mau, existem armadilhas, existe um laço. Mas aquele que é justo canta e regozija-se. Regozija-se vem de regozar, gozar novamente. Significa o justo canta e se alegra e se alegra e se alegra, porque ele corre daqueles que são maus. E ele nunca vai cair em nenhum laço e nenhuma armadilha, porque o justo, ele se preocupa em ajustar totalmente o que fala, o que pensa e o que coloca no coração de acordo com a vontade de Deus. Então ele canta e ele se alegra e se alegra e se alegra, mesmo no meio das tribulações, ele consegue se alegrar porque ele sabe que ele está passando por um processo de aperfeiçoamento, de melhoramento, de crescimento e que depois vai produzir um resultado novo na vida dele. Agora, o homem que é mau, ele vive errando e criando laços. Que laços? Os laços que prendem ele na preguiça, na miséria, na ruína, no fracasso, na frustração, na desgraça, na falta de constância de realizar o que precisa ser feito todos os dias. Então, no erro existe o laço, mas o justo, aquele que faz o que precisa ser feito no espírito, na alma e no corpo, canta e se regozija. Encontra força espiritual, sabedoria nas emoções, força e saúde no seu corpo e prospera. Versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso, o ímpio não entende isso. O justo é aquele que sabe. Se você ajuda os pobres, dá oportunidades para que eles cresçam, para que eles prosperem, então você vai melhorando o mundo à sua volta. Quando você tem pessoas pobres espiritualmente, você vai ver uma sociedade se degradando. Quando você vê pessoas pobres na sua alma, emocionalmente cheias de problemas de ansiedade, preocupação, prostituição, fornicação, mentiras, você vê muitas pessoas sem caráter. Quando você vê pessoas pobres no entendimento de como devem se alimentar e de como devem cuidar do corpo, então elas fumam, elas bebem e elas aumentam os gastos com o Ministério da Saúde. Aquele que é justo entende. O dinheiro que é pago de impostos terá que ser usado para comprar mais remédios para tratar de pessoas com tabagismo, com bebedices, porque essas pessoas estão estragando o corpo delas, gerando vários impactos na saúde delas, no fígado, nos rins, no intestino, nos pulmões, que depois acabam gerando, aumentando a despesa com doenças que não precisariam existir se as pessoas cuidassem da sua saúde. A pobreza ela não tem a ver só com dinheiro, ela tem a ver com o relacionamento com Deus. A degradação moral, o afastamento do ser humano de Deus, faz ele se envolver
na fornicação, no adultério, na prostituição, que gera filhos sem pais, que gera filhos que vão crescer sendo discriminados pela família número 1, pela família número 2, gera sofrimentos em várias crianças, aumenta o número de processos na justiça, aumenta o número de pessoas que ficam carregadas de problemas na sua cabeça, pensando: agora é aquela ex-mulher, agora é aquele filho da outra mulher, agora é aquele filho do outro marido, agora é um problema de perseguição do ex-namorado. Então a pobreza moral, espiritual, vai gerando vários problemas. Então o justo, ele se informa da causa dos pobres, mas o ímpio não entende isso. Não entende que cada um de nós exerce um papel muito importante em relação ao círculo de pessoas que está à nossa volta. Falar a respeito do Evangelho, quando Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, Jesus estava dizendo: nós somos responsáveis pela inauguração do reino de Deus na terra. Então o justo entende, as pessoas que estão pobres no campo espiritual precisam ser alcançadas com a boa nova, com as riquezas de Deus. As pessoas que estão ansiosas, deprimidas, em bebedeiras, no tabagismo, em várias situações, precisam receber instrução em relação aos cuidados da sua vida emocional e do seu corpo físico. Quando você cuida do seu corpo físico e pratica esportes e cuida da sua alimentação e coloca foco e disciplina em cuidar da sua vida e cuidar muito bem da sua própria terra, você começa a crescer no seu relacionamento com Deus, você começa a ter mais equilíbrio sobre as suas emoções, você fica mais paciente, você não vê pessoas que praticam esporte, que cuidam da sua alimentação, que cuidam da sua vida, ficando nervosas e estourando no trânsito. Mas você vê pessoas que estão desajustadas na sua organização, no seu relacionamento com Deus, no cuidado consigo mesmas, perdendo a cabeça, ficando impacientes. Aquela entrega, aquele resultado pode esperar. Primeiro você tem que cuidar de você, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Informa-se o justo da causa dos pobres. Você precisa enriquecer o seu pensamento e o seu cuidado consigo mesmo. E para que depois você possa ajudar os que estão à sua volta no mesmo aspecto, a melhorarem e crescerem no espírito, na alma e no corpo. O ímpio é aquele que pensa assim: cada um tem os seus problemas. Eu tenho os meus problemas. O outro tem os problemas dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O ímpio pensa: caiu na rede, é peixe. A mulher é casada, apareceu no meu caminho, o problema é dele. Então o ímpio, ele pensa: não prestou atenção, então vai perder o dinheiro. Surgiu a oportunidade, eu pego. Levei vantagem, saí no lucro. O ímpio não entende que o seu ato de maldade está gerando prejuízo à volta. Mas o justo se informa da causa dos pobres. 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, os escarnecedores são os zombadores, aqueles que gostam de ver, como dizem por aí, o circo pegando fogo. E eles abrasam, eles criam guerras, manifestações, coisas que não têm sentido. Se você vai participar de uma manifestação, preste atenção se aquela manifestação tem um propósito que realmente vai trazer uma mudança. Tem pessoas que participam de manifestações e movimentos dentro da empresa, dentro da universidade, nas ruas, por causas que são de pessoas mal intencionadas. Agora, os sábios desviam a ira.
Os sábios procuram resolver o problema de forma sábia, discutindo. Eles sabem que só criar contenda, guerra, conflito, sem que exista um plano de metas do que precisa ser feito para mudar a situação, não vai gerar nada, só vai gerar guerra. Então os sábios, eles desviam a ira e no lugar da ira eles colocam o conselho, o conhecimento, a instrução, um plano de ação, um conjunto de metas que precisam daquilo que precisa ser feito para mudar aquela realidade, aquela situação. Então o sábio é aquele que vai desviar a ira. Ele vai aguardar o tempo certo, vai estudar o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado e vai trazer um plano de mudança, um plano de ação e de execução para que aquela situação se resolva. Versículo 9: O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Não discuta, não se envolva com uma pessoa tola. Por mais que você pense, vou responder isso para ele só de brincadeira, depois ele vai ficar atrás de você o tempo todo, mesmo que você tenha se divertido um pouco com a tolice dele. Nem responda ao tolo. Você não vai ter descanso, o tolo vai ficar atrás de você, querendo encontrar uma ocasião para que ele tenha razão. Versículo 10: Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Os homens sanguinários são aqueles que praticam o mal, eles incomodam quem é honesto. Sincero é aquele que é sem cera. As pessoas colocam cera para tampar as trincas de um vaso. Quando você não coloca cera, isso significa que você consegue perceber aonde você tem as suas trincas e você luta para fazer a correção naqueles pontos fracos. Então, quem é sincero está sempre prestando atenção onde precisa melhorar e não maqueia a situação que precisa ser melhorada. Ele vai e faz o que precisa ser feito. Os homens sanguinários aborrecem essas pessoas, mas os retos procuram o bem daqueles que são sinceros, porque eles fazem parte do mesmo time, fazem parte do mesmo grupo. Versículo 11: Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Então, um versículo falando que aquele que expande a sua ira, que dá lugar para a ira, é um tolo. Porque a ira, quando você responde a alguém, quando você está irado, quando você está com raiva, quando você está irritado porque alguma coisa te desagradou, você nunca vai tomar a decisão inteligente. Nunca você vai conseguir falar com sabedoria enquanto a sua emoção está alterada. Por isso que o sábio, ele encobre a ira. Ele respira um pouco e ele fala: eu não vou responder agora. Eu vou esperar um pouco. Aquele que reprime a ira tem mais condições de perceber melhor a situação para dar uma resposta mais adequada. Uma técnica que se mostra muito eficaz para lidar com a ira é respirar 2 vezes. Então, existem estudos que dizem que quando você respira 2 vezes bem forte e você vai respirando e você solta o ar aos poucos, que isso oxigena o seu cérebro e faz com que você consiga perceber melhor a situação. Então, saia da situação. Se você tiver que abrir a porta e sair de um ambiente para não estourar, para não dizer o que você não deve dizer, é melhor. É melhor que digam: você saiu no meio da reunião. É melhor que digam isso do que fiquei na reunião e falei tudo que tinha que ser falado.
Se você fala coisas que são indevidas na hora da ira, depois você não vai poder recuperar aquilo que você falou. Aquilo que a palavra lançada não vai voltar. E tem um outro texto de Provérbios que fala que um irmão ofendido é muito mais difícil de se conquistar do que uma cidade murada. Então, antes de você dizer alguma coisa, pense duas vezes. Isso se aplica muito para os casamentos. Muitos relacionamentos em que as pessoas não dominam a ira acabam machucando e ferindo o cônjuge ao longo de anos, até cair e desembocar numa separação, num divórcio. Até cair com relação aos filhos, com a revolta e a rebelião dos filhos. Pela falta de paciência e pela falta de saber como corrigir, como falar, como lidar. Versículo 12. E também levam à perda de trabalhos, de sociedades, de empresas, em razão da falta de controle em relação ao que fala, o que gera também como consequência a perda de riquezas financeiras, porque quando você perde oportunidades, você vai fechando as suas portas. Então, seja sábio, domine sobre a ira. A ira é o motivo de destruição de muitas pessoas que não se dominam. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então existem aqueles mentirosos que vêm para os líderes, para o superior hierárquico, para o chefe, para o diretor, para o presidente, para o supervisor e falam: o fulano está falando mal de você, o outro lá também está falando mal de você. Se você escuta esses tipos de fofocas, esses tipos de conversa, então daqui a pouco você vai pensar: todo mundo fala mal de mim. Então, quando alguém vem até você para fazer uma fofoca a respeito de outras pessoas, preste atenção nessa pessoa que faz a fofoca. A pessoa que traz a fofoca para falar a respeito dos outros é a pessoa que mostra que ela quer criar confusão. Ela é uma pessoa mentirosa, infiel, contendeira, trapaceira. A atitude da pessoa de vir até você que lhe der alguma coisa para falar do outro mostra muito a respeito dessa pessoa. Que essa pessoa é infiel. Por quê? Porque ela não chama a outra pessoa e fala para a outra pessoa se melhorar. Por que, se ela quer fazer algo verdadeiro e honesto, ela não chama a outra pessoa e vai até você? Se a pessoa age assim, ela já está mostrando que ela é infiel, ela é desleal. Ela está colocando a foice nas costas da outra pessoa sem dar para a outra pessoa a chance do contraditório e de se defender. Então, o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. E esse versículo também diz o seguinte: nós somos governadores das nossas vidas. Eu governo a minha vida e você governa a sua vida. Veja como você está governando a sua vida. Se você dá atenção para aquelas pessoas que vêm para você e falam: olha, o fulano está falando mal de você, o fulano também. Daqui a pouco você vai ficar pensando que você tem um monte de inimigos que na realidade não existem. Não aceite esse tipo de interferência na sua vida. Converse com todas as pessoas, preste atenção, seja você aquele que avalia cada pessoa que está à sua volta, para você ver quem vai ficar no seu círculo de amigos e quem precisa ser arrancado para fora da sua vida. E essa questão de você governar bem a sua vida é uma questão que decide muitas coisas na sua vida. Se você vai prosperar ou se você vai fracassar. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Veja quem são as 5 pessoas que mais andam com você. Procure andar com pessoas que têm muitos resultados, porque isso vai inspirar você a ir avante. Agora, se você anda com pessoas que têm poucos resultados e que ficam na mesmice, os anos vão passar e vão carregar você para a mesmice.
Versículo 13: o pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O usurário é aquele que tem muitas riquezas e que cobra muitos juros altos. Então o versículo 13 está dizendo que Deus fez tanto o pobre quanto o rico. E é Ele que dá luz para os dois. Então não julgue ninguém, porque o Senhor fez a todos. Versículo 14. E o versículo 13 também fala: ame a todos, porque Deus ama a todos. Versículo 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Versículo, sim, se você julga pela verdade, você se mantém no trono. Versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O versículo 15 fala a respeito da correção dos nossos filhos. Nós devemos corrigi-los, devemos dizer para eles o que fazer quando estiverem errados e também precisamos dar direcionamento. Agora, como você dá direcionamento se você não cuida da sua própria vida? Se você não cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, o que você tem para ensinar aos seus filhos? É por essa razão que é importante que você se instrua e busque a sabedoria, para que você tenha a sabedoria e possa entregar a vara. A vara fala a respeito de orientação e direção. Quando um pastor está guiando as suas ovelhas, ele usa a vara para dar o direcionamento para o caminho que devem, por onde devem ir. E a repreensão serve para você corrigir alguém que está desviando da rota, dizendo assim, não, é por aqui. Então a vara e a repreensão dão sabedoria, mas se você não corrige, aquele que não foi corrigido trará vergonha. Versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Então, quando esse versículo confirma aquele versículo 2, que fala quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo 16, ele confirma isso. Se você tiver muitas pessoas fazendo coisas erradas, você vai ver coisas erradas se multiplicando. Mas uma coisa é certa: os ímpios, eles vão cair. A lei da semeadura é certa. O que você plantar é o que você vai colher, e o que os ímpios plantam, eles colherão. Versículo 17: castiga teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Mais um versículo que confirma o 15, falando sobre a importância da correção dos filhos. Quando um texto que você lê fala mais de uma vez a respeito de um assunto, ele está chamando a sua atenção para isso. Então, nesse dia 29, aqui em Provérbios 29, está havendo um reforço desse conselho. Corrija os seus filhos. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Profecia significa a palavra de Deus, a palavra de correção, a palavra do bem. Se não existe alguém para dizer o caminho correto é esse, façam isso, porque isso que é o certo, então o povo se corrompe. O que o versículo 18 está dizendo é que você que tem o conhecimento, que tem a verdade, sempre que você tem oportunidade, você deve dizer: o caminho é esse. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O versículo 18, na segunda parte, fala o seguinte: muitas pessoas dependem do outro, de um profeta, vamos dizer assim, de alguém que corrija ela, para que ela ande no caminho do acerto. Mas existem pessoas que decidem guardar a lei. Quem decide guardar a lei é aquele que eu mesmo vou cuidar da minha vida. Eu mesmo vou cuidar do meu relacionamento com Deus, da minha alma e do meu corpo. E eu vou guardar a lei daquilo que é certo. Esse é bem-aventurado, porque esse vai com certeza alcançar o resultado. Agora, se você faz parte do povo, o povo, vamos dizer assim, daqueles que correm
com o povo, correm com a maioria. Se você corre com a maioria, todo mundo está fazendo, e você depende que alguém fique o tempo todo falando, que venha alguém como salvador da pátria, como profeta para dizer, olha, façam isso. Ao invés de você próprio se cuidar, ao invés de você mesma cuidar de conhecer a lei e guardar a lei, então você não vai ter certeza que você vai alcançar o resultado, porque você está sempre dependendo de alguém. Depende do pastor, depende do padre, depende do professor, depende do chefe, do supervisor estar dando a chamada. Olha, o caminho é esse. Então você vai ficar na corrupção. Agora, aquele que guarda a lei, aquele que procura se aperfeiçoar, esse é bem-aventurado, esse é feliz. Porque com certeza ele vai alcançar os resultados que ele espera, porque ele próprio cuida de si mesmo. Não fica esperando por um profeta, por um salvador, por um professor, por um pastor, por um líder. Ele próprio cuida da própria vida. Então o versículo 18 fala, não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo fala sobre a maioria, sobre quem fica sempre, quem está seguindo o povo está sempre atrás. Agora, aquele que guarda a lei, aquele que se lidera, esse é feliz, esse é bem-aventurado, ele vai alcançar os resultados. Então, o conselho, seja uma pessoa que se autolidera, seja uma pessoa que governa a própria vida, seja um reinante, uma pessoa que é rei, que é rainha da própria vida. Que você que está no controle e na direção do que você faz no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O versículo 19 fala que o servo fala de quem é escravo. Quem é escravo não se corrige com palavra. A pessoa quer ser escrava. Ela é diferente de quem quer ser rei, de quem quer ser governador da própria vida. Ele é servo, ou seja, ele é escravo das suas paixões, das suas emoções, da preguiça, e você vai falar e a pessoa não vai se corrigir, porque a pessoa tem essa natureza de servo. E esse versículo traz uma questão: você quer ser rei, governador da sua vida, ou você quer ser um servo? Quer ser uma serva que fica o tempo todo dependendo do que os outros vão te falar, do que os outros vão te dizer, para onde você vai? É 29 de dezembro. Se você quer um ano diferente, se você quer um ano novo, você precisa assumir o reinado e o governo da sua vida, da sua terra. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um todo do que dele. Veja que o versículo fala sobre ser precipitado naquilo que fala. Não seja precipitado. Pense antes de falar. Faça uma avaliação das suas palavras. 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ou seja, por fim, por último, ele quererá ser seu filho. Então aqui o versículo 21 está dizendo que se você cria uma pessoa de maneira delicada, você vai assumir a responsabilidade por essa pessoa. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. 24. Que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. Esses 3 versículos falam a respeito de coisas ruins que acontecem com quem é iracundo, quem é furioso, quem é soberbo e arrogante, que vai perder a honra, e quem tem parte com o ladrão. Esses 3 versículos falam para nós o seguinte: não seja amigo de pessoas iracundas, porque elas levantam contendas, e nem ande com pessoas furiosas, porque elas multiplicam transgressões. Não ande e não seja soberbo, porque a soberba vai abater você. Mas aquele que é humilde é que vai obter honra. Então seja humilde e ande com pessoas que são humildes. E o versículo 24 fala que o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Está dizendo, não ande com ladrões, porque você vai escutar coisas ruins por ser amigo de ladrões.
Versículo 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O versículo 25 está falando sobre o medo. Quem tem medo vai cair em laços. Por quê? Eu tenho medo de abrir uma empresa. Então você vai cair no laço da insegurança. E quem não tem segurança e não toma um desafio na sua própria vida, não vai avançar. Eu tenho medo de casar e não dar certo. Então vai armar um laço de cair em fornicação. É melhor eu cair aqui, sair com uma pessoa, sair com outra e não tem problema nenhum. Isso é mais seguro do que eu assumir um casamento. O medo do homem de abrir um negócio, de abrir uma empresa, vai armar um laço. O laço de você não prosperar, não avançar. Avance, vá adiante, não tenha medo. Pense assim, estude, claro, você não vai abrir um negócio sem estudar. Você precisa estudar, conhecer, tomar conselho com pessoas que têm resultados positivos. O que vocês estão fazendo? E você tem que enfrentar o desafio. O medo do homem armará laços. Ah, estou com medo de correr aqui uma prova de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de fazer uma maratona porque eu posso machucar o meu joelho. Existe o treinamento para você conseguir alcançar esse resultado. Então, quem tem medo fica preso com laços, fica atado, acorrentado, não vai avante. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Por quê? Quem confia no Senhor sabe que o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, para Deus não há limite. Deus sempre tem coisas extraordinárias, como nós falamos, Paulo citou aquele versículo, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração, são essas as coisas que o Senhor tem preparado, tem reservado para aqueles que o amam. Se você ama ao Senhor, você confia nele, você será colocado em alto retiro. Então, vença os medos. O medo paralisa você. O medo impede você de alcançar resultados novos e melhores. Coloque-se nos desafios. Vença o medo, porque o medo acorrenta, aprisiona você, coloca você em laços. Versículo 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Então muitas pessoas querem o favor de quem é o rei, o presidente, o prefeito, o líder, o supervisor, o diretor, o presidente, o governador, e querem pedir o favor para ele. Mas o juízo de cada um vem do Senhor. Mas se você fez a coisa correta, você vai prosperar porque o Senhor é justo. Mas se você fez a coisa incorreta e está pedindo para o líder, para o chefe, para o príncipe, para o governador te acobertar, você vai receber o castigo porque a lei da semeadura está de pé. O Senhor dará o juízo a cada um. 27. A abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio de retos caminhos. O versículo 27 está dizendo: quem faz a coisa correta abomina quem faz a coisa errada, e quem faz a coisa errada abomina e detesta aquele que anda no caminho reto. Então, o versículo 27 está dizendo: escolha bem os seus amigos. Se você está na retidão, ande com as pessoas retas. E se você está no caminho errado, é melhor você desviar a rota e andar com as pessoas dos caminhos retos, para que você não seja a pessoa que ama estar com pessoas que fazem coisas erradas e que continuam nesse caminho. Se você quiser continuar a fazer coisas erradas, então você vai gostar das pessoas que fazem coisas erradas. Mas você sabe que você receberá o caminho daqueles que fazem coisas erradas, que é um caminho de destruição, frustração e de derrotas e fracasso. Mude nesse 29 de dezembro, coloque uma lista para mudar a sua vida. E se você ainda não sabe qual o propósito de Deus para a sua vida, está se perguntando, nós fizemos aqui no canal a leitura de um livro chamado Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren.
E nesse livro, ele coloca 40 mensagens organizadas por ordem para mostrar quais os propósitos de Deus para a vida do ser humano. Então, se você chegou nesse final de ano e está em dúvidas ainda a respeito do porquê você está na Terra, quais os propósitos de Deus para a sua vida, leia esse livro. Eu gravei cada um dos dias em vídeos que têm entre 35 minutos e 1 hora. A maioria dos vídeos tem entre 35 e 45 minutos. Alguns vídeos chegaram até 1 hora. E eu vou deixar aqui no canto superior direito o vídeo do dia 1 desse livro. Você pode escutar, tem o livro na tela e você pode escutar esse livro também. E no final de cada um dos vídeos tem o dia 2, o dia 3, o dia 4, até você chegar ao dia 40. Na parte de baixo eu vou deixar o botão para que você se inscreva no canal, para que você receba as notificações todas as vezes que forem postados novos vídeos. Fique na graça e na renovação da mente em Cristo.